Arquidiocese de Olinda e Recife, Cúria Metropolitana. Novas determinações aos católicos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Caríssimos padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, pela quarta vez nos dirigimos a todos, diante de tantas preocupações e sofrimentos causados pela pandemia do coronavírus, Covid-19. Neste momento, somos chamados, à luz do lema da campanha da Fraternidade 2020, a ver, sentir compaixão e cuidar do nosso próximo, e ter serenidade e confiança no Senhor, o qual passou curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Confira Mateus 4, 23. Em atenção às recentes restrições feitas pelo decreto do Governo do Estado de Pernambuco em 17 de março de 2020. 1. Reafirmamos os devidos cuidados com os idosos e enfermos. Inclusive, nossos padres, diáconos, religiosos e religiosas, recomendando que os maiores de 60 anos entrem em período de quarentena conforme a orientação do Ministério da Saúde. 2. Insistimos mais uma vez sobre a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70 graus. 3. A partir de hoje, 18 de março, ficam canceladas, prestem atenção, ficam canceladas todas as celebrações eucarísticas com a participação do povo. Repetindo, 3. A partir de hoje, 18 de março, ficam canceladas todas as celebrações eucarísticas com a participação do povo, inclusive nas capelas, oratórios, santuários e basílicas que se encontram no território da nossa arquidiocese. As missas, especialmente no Dia do Senhor, sejam celebradas a portas fechadas na Igreja Catedral e na matriz de cada paróquia, com uma reduzida equipe de celebração, sendo transmitida ao vivo pela internet. Os fiéis poderão ainda assistir às missas pelas emissoras de TV nos horários de costume, pela nossa Rádio Olinda, AM 1030, nos seguintes horários: no sábado, 17 horas, no domingo, 6 horas e 30 minutos, 9 horas e 16 horas. 4. Quanto às celebrações da Semana Santa, deverão acontecer da mesma forma do item anterior, quer dizer, obedecendo o item 3. Quanto à celebração da Semana Santa, repetindo, deverão acontecer da mesma forma do item anterior, ou seja, o item 3. Na catedral, além das demais celebrações, a tradicional missa dos Santos Óleos será presidida pelo arcebispo, celebrada apenas pelos membros do Conselho Presbiteral, em comunhão com todo o clero e o povo de Deus, que poderão acompanhar pelos meios de comunicação. Explicando em miúdos, na Quinta-feira Santa, na tradicional missa da Crisma, os padres, como acontece de costume, não deverão comparecer à catedral, e muito menos o povo. Haverá uma celebração presidida pelo arcebispo e concelebrada pelos padres, apenas os padres que fazem parte do seu conselho, do conselho presbiteral da nossa arquidiocese, que é um número muito limitado, pequeno. 5. Exortamos aos padres que, a exemplo do bom pastor, permaneçam nas paróquias para cuidar de seu rebanho. Não saiam, não viajem, não inventem de viajar, abandonar o rebanho numa hora tão difícil como essa. Apesar de estar acontecendo todas essas medidas, os padres, né, eu estou entendendo assim, os diáconos, né, devem permanecer nas paróquias para prestar, né, o devido
devido atenção ao seu rebanho. Considerando a calamidade que estamos vivendo, 6. Considerando a calamidade que estamos vivendo, as confissões sejam realizadas somente em caso de real necessidade. Considerando, repetindo, gente. O negócio é sério. Repetindo o item 6. Às vezes chega a gente, padre, eu quero me confessar assim do nada. Mas tá certo que há uma necessidade, mas não é o momento. Por enquanto não é o momento. Né? Porque pode estar transmitindo, pode estar espalhando o vírus por aí. Então, 6. Considerando a calamidade que estamos vivendo, as confissões sejam realizadas somente em caso de real necessidade, tomando os devidos cuidados, assim como o sacramento da unção dos enfermos e a celebração das exéquias. Muito bem. As chamadas para os cemitérios, para as casas, né? Vamos ver como é que fica isso, né? Muito bem. 7. No tocante às celebrações de casamentos e batizados, recomendamos que sejam transferidas para um tempo oportuno. Se há casamentos marcados, batizados marcados, né, para evitar, né, presença de multidões, então que sejam transferidas para um tempo oportuno, ou seja, quando as autoridades pensam assim, sanitárias, né, do país, do estado, do município, dizer que não há mais risco, que o risco já passou, então a gente volta a fazer realizar essas atividades. Não sendo possível a transferência do casamento, seja celebrado em privado, com reduzido número de pessoas. Ou seja, se é um casamento marcado e não tem como transferi-lo, então conversar com a família, né, com os noivos e demais, para que esse casamento seja feito de maneira privada, sem a participação de grande número de pessoas. Não é, Jane? Concorda? Mais ou menos eu entendi assim. Não é isso que está aqui? Sim. 8. A Igreja Matriz e a Secretaria Paroquial funcionarão em horário especial a ser definido pelo pároco, o administrador paroquial. A Igreja Matriz e a Secretaria Paroquial funcionarão em horário especial a ser definido pelo pároco, o administrador paroquial. A nossa aqui já está de plantão quase todo dia, né? Tem a secretária, tem a PASCOM, está aqui também presente entre nós, assim, sempre registrando tudo, enfim, está mais ou menos. 9. Conforme o item 7 da nota do dia 17 de março, portanto de ontem, né? Aquela nota que nós lemos aqui, aquelas orientações do Fernando, né? Então, a nota do 17 diz o seguinte: diante dos inadiáveis compromissos econômicos das paróquias, apelamos à consciência dos fiéis a manter a fidelidade ao dízimo. Cada paróquia, por meio da comissão pastoral para o dízimo, orienta os fiéis como implementar este apelo. Espero que todos tenham entendido, né, o que nosso arcebispo quis dizer aqui. Repetindo, conforme o item 7 da nota do dia 17 de março, ele diz assim: diante dos inadiáveis compromissos econômicos das paróquias, não vai deixar de pagar água, pagar luz, pagar telefone, pagar o funcionário, né? As despesas existem, então não podemos adiar as despesas. Essa daí não vamos esperar que o vírus passe, que essa pandemia passe, não é verdade? Então isso tem que ser mantido. Então é essa a preocupação do senhor arcebispo e nós devemos acatá-las, tá certo? Então diante dos inadiáveis, repetindo, compromissos econômicos das paróquias, apelamos à consciência dos fiéis a manter a fidelidade ao dízimo, não só das paróquias, da diocese também, né? Da nossa arquidiocese,
que também depende das paróquias. Não é isso? Cada paróquia, por meio da Comissão Pastoral para o Dízimo, orienta os fiéis como implementar este apelo. E aqui nossa paróquia da Belima já está tomando as devidas providências, o Padre Manuel, o Diácono Jaime, a equipe econômica, né? O Conselho Econômico, né? E administrativo. Então todos nós estamos alertas, estamos alertas para que as coisas aconteçam de acordo com as novas orientações, as antigas e as novas também. Ao concluir estas determinações, invocamos a intercessão de Nossa Senhora da Saúde e pedimos aos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas e a todo o povo de Deus que intensifiquem as orações pela superação desta calamidade, sem esquecer os profissionais da área da saúde e demais agentes sanitários. Que Deus abençoe a todos. Recife, 18 de março de 2020. Dom Antônio Fernando Saburido, OSB, arcebispo de Olinda e Recife. Padre Cícero Ferreira de Paula, chanceler da Cúria. Cúria Metropolitana de Olinda e Recife, etc. Então isso aqui está tudo registrado em direitinho. Obrigado pela atenção, né? Vamos rezar aqui o Pai Nosso, Ave Maria, né? Para que, pela intercessão da Nossa Senhora da Saúde e São José, esta calamidade desapareça do jeito que ela apareceu, ela desapareça do nosso mundo, né? E que a humanidade conheça, volte a viver em paz. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Salvemos nossa Senhora São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para terminar, queremos deixar bem claro que todas as determinações não vêm do Padre Manuel, não vêm do Diácono Jaime, não vêm de nenhum grupo da nossa paróquia, vêm das autoridades sanitárias do país, do estado, do município, e vem do nosso arcebispo, né? Que é o nosso pastor, né? Que está preocupado com a situação. Então vem dele, vem do arcebispo, nosso arcebispo, Dom Antônio Fernando Saburido.